Olá, meus futuros oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Baroni, professor aqui do Monster Concursos, e preparamos essa aula aqui para vocês com algumas dicas, alguns pontos para a gente ter a sua aprovação. Então, vamos embora, vem com a gente, vamos falar sobre isso, pontinho fácil, tópicos bem tranquilos, com aqueles macetinhos que costumam ser mais cobrados, para garantir de fato que você acerte isso em prova. Então, sem mais delongas, vamos embora, vamos começar aqui. Bom, vamos começar falando dos princípios, cuja previsão deles são ali na Constituição Federal, lá no artigo 37, o nosso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Claro, essa é a parte basilar da matéria, impossível começar a falar de qualquer coisa sem falar dos princípios e sem falar das pegadinhas deles em prova de concurso. Então vamos lá, começando a falar sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai nos dizer que a administração pública somente poderá agir quando expressamente prevista em lei. Ou seja, é um ato totalmente vinculado à lei. A administração pública só vai agir, só vai praticar os atos, só vai poder atuar quando houver a previsão em lei. Se não houver a previsão da lei, a administração pública não pode agir. E esse conceito de legalidade da administração é bem diferente do conceito de legalidade para o administrado. Porque o administrado, ele pode praticar todos aqueles atos que a administração pública, ele pode praticar todos aqueles atos que a lei não o proíba ou não o obrigue. Repara que tem uma diferença muito grande aqui entre um e outro, né? De um lado, a administração pública só pode fazer o que a lei determina, é completamente, totalmente vinculado à lei. Do outro, é o particular que pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíba ou não o obrigue. Então, são dois conceitos muito distintos. E onde que está a pegadinha disso? É quando nós temos, de fato, questões que falam que a administração pública pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba ou tudo aquilo que a lei não obrigue. Está errado. Esse não é o conceito da legalidade para a administração. O conceito da legalidade é entender que ela está totalmente vinculada, presa à lei. Ela só pode agir quando tem uma lei autorizativa para ela nesse sentido. E a própria discricionariedade da administração pública, que é o poder dela de escolha, que é o poder dela de verificar ou de entender se ela vai ou não atuar, ele também só vai acontecer quando a lei der à administração pública o poder de escolha. Exemplo, no caso de uma fiscalização, poderá o agente público ou multar ou advertir. Ou seja, quem deu a opção de escolha foi a lei. E qualquer uma dessas situações entre multar e advertir, que for praticada pelo agente público, ele o fez conforme a lei, ele o fez vinculado à ideia da legalidade. Então a legalidade sempre será o foco maior, sempre será o objetivo maior a ser alcançado pela administração pública. Então, muito cuidado com essa ideia da legalidade. A legalidade, ela estabelece aos atos vinculados, a ideia de vinculação ao poder que ela vai ter de simplesmente atuar conforme ou quando prevista em lei. Bom, assim como eu tenho a ideia da legalidade, que me fala que a administração só vai estar vinculada à lei, eu tenho o princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade vai me dizer que a administração pública, ela sempre vai atuar com vistas a alcançar um interesse público, nunca com vistas a prejudicar ou beneficiar alguém. Bom, então para isso, vamos entender aqui embaixo o nosso conceito de interesse público, porque decorrem dois princípios do interesse público. O da indisponibilidade do interesse público e o da supremacia do interesse público. O que é esse princípio do interesse público?
Pelo princípio do interesse público, ou pela ideia do interesse público, o interesse público representaria o interesse da coletividade, da sociedade, da administração pública. É um direito que não pode a administração pública abrir mão. Daí a ideia da indisponibilidade do interesse público, porque ela não pode abrir mão, porque ela não pode deixar de lado, porque ela não pode simplesmente largar para lá. Esse princípio está totalmente preso à administração pública. Então, é a ideia da indisponibilidade. O interesse público é o foco, é o objetivo, é o ponto principal que a administração pública sempre deve alcançar. E da mesma forma que ele é indisponível, que não se pode abrir mão, ele tem supremacia. O que significa a supremacia do interesse público? Que em havendo conflitos, de um lado estando o interesse particular e de outro lado o interesse público, qual interesse deve prevalecer? A resposta é o interesse público. O interesse público sempre vai estar em supremacia, em superioridade, em preferência, em maior relevância que o interesse particular. Daí a ideia da supremacia do interesse público. Daí dizemos que o interesse público sempre vai estar nessa posição de relevância, de supremacia. Bom, dito isso e feito essas considerações sobre o interesse público, o princípio da impessoalidade vai me dizer que a administração pública não pode abandonar o interesse público para alcançar o interesse particular. Ela não pode deixar de alcançar o interesse público para atender, para beneficiar ou para prejudicar ninguém. Ela não pode abrir mão do interesse público em prol do interesse particular. Qual que é a pegadinha que você precisa ficar atento nisso? Pode acontecer de alguém ser beneficiado ou de alguém ser prejudicado pela administração pública? Pode. E isso fere o princípio da impessoalidade? Depende. Se o interesse público foi alcançado, se o interesse público era o foco da administração pública e ela agiu para alcançar o interesse público, não tem problema nenhum. Ela não se desviou. O melhor exemplo que eu posso te dar é uma desapropriação. Imagine que a administração pública desapropriou um imóvel. Imagina que o dono do imóvel ficou bem triste e se sentiu extremamente prejudicado. O vizinho, por sua vez, se sentiu extremamente beneficiado porque agora ele vai ter uma vista mais bonita. Faz parte. Um foi prejudicado, o outro foi beneficiado. Mas o interesse público foi alcançado. Então eu não estou ferindo o princípio da impessoalidade. Eu iria ferir o princípio da impessoalidade se eu deixasse de alcançar o interesse público para atender ao interesse pessoal, para beneficiar ou para prejudicar alguém. Entendidos? Então essa é a ideia. Já o princípio da moralidade, ele se apresenta quase como um sistema de contrafreios à legalidade. Por que a gente fala isso? Porque a legalidade, a ideia da legalidade é obedecer à lei, é alcançar a lei. Mas e quando a gente percebe que no alcançar a lei a gente está ferindo ali a ideia da probidade administrativa? E o termo é probidade. Probidade seria o correto, o ético, o que atende aos princípios, o que protege o patrimônio público, o que protege o erário público. A lei é a lei da improbidade. Improbidade é o que fere os princípios, é o que não atende ao patrimônio público, é o que não atende ao erário público. Então a gente vai buscar a moralidade, a probidade administrativa. Então pode acontecer da administração pública, ao atuar buscando alcançar a lei ou agindo dentro da mais profunda legalidade, agir de uma forma que ela está ferindo a probidade, ferindo a moralidade administrativa. Vou te dar um exemplo. Imagina que um prefeito de um determinado município, com previsão, fazendo licitação, com previsão orçamentária, dentro da mais profunda legalidade, comprou um carro de valor astronômico,
comprometendo ali praticamente todas as outras compras da administração pública, simplesmente para atender o seu gabinete. Quando você olha isso sobre o prisma, ok, alcançou a legalidade. Fez licitação, tinha previsão dentro ali das leis orçamentárias, então está tudo dentro da mais profunda legalidade. Mas embora esteja e embora tenha alcançado a legalidade, ele não alcançou a ideia da moralidade. Porque isso fere a moralidade administrativa, aos princípios da administração, ao interesse público, aos demais conceitos que a gente narrou aqui. Então, nesse sentido, esse ato é passível de anulação, porque, embora legal, ele não é moral. E aí, como requisito de validade do ato administrativo, ele precisa ser legal e precisa também ser moral, atendendo assim os requisitos da probidade e da moralidade administrativa. Entendidos? Bom, princípio da publicidade. O princípio da publicidade vai me dizer que a administração pública, como requisito de validade, ela deve tornar público todos os seus atos. Esse é um requisito de validade da administração pública. É um requisito de validade de um ato, de qualquer ato praticado pela administração pública, ele deve tornar-se público. E aí surgem duas perguntas. A primeira delas é como eu torno público e a segunda é por que eu torno público. Bom, vamos responder a primeira, o como eu torno público. Torna-se público publicando-se no Diário Oficial, né? Seja no Diário Oficial Federal, Estadual, Municipal, cada município ali deve ter o seu, cada estado tem o seu, a União Federal tem o seu. Então, observando que ali, dentro de quem praticou o ato, dentro de cada ente, nós teremos ali a prática e nós teremos ali a publicação do ato. Então, essa é uma característica. Publica-se no Diário Oficial. Claro que existem as exceções de municípios muito pequenos que não têm diário oficial. Aí publica-se um jornal de maior circulação. Não tem jornal no município. Aí, nesse caso, como exceção à regra, publica-se no local de costume, que geralmente é na porta da prefeitura, num painel. Mas essa é a exceção à regra. A regra é que se publique no Diário Oficial. A segunda pergunta é: por que se publica? E basicamente se publica por dois motivos. O primeiro é para garantir que o interessado tenha ciência daquele ato. É dar ao interessado a possibilidade de saber do ato, é dar ao interessado a possibilidade de tomar ciência do ato. É o primeiro motivo. E o segundo motivo é para garantir a transparência do ato. Bom, e quem é o interessado? Depende do ato. Eu tenho um ato que o interessado pode ser uma única pessoa e eu não estou ferindo a impessoalidade. Por exemplo, a sua nomeação. É forte isso, hein? Sua nomeação. O único que vai ter aquele nome publicado ali, o único destinatário é você. Uma lei, por exemplo, que tem um caráter abstrato e geral. Bom, aí eu estou falando para um país inteiro. Então, todos aqueles habitantes do país, todos aqueles que residem, que têm sua residência ali, efetivamente serão agraciados por aquela lei, então são destinatários. Por isso a gente fala, é para dar aos interessados a ciência e para garantir a transparência. É por esse motivo que se publica. Entendidos? E o princípio da eficiência. Bom, o princípio da eficiência, ele merece uma certa atenção. Porque se nós falarmos da Constituição originária de 1988, ele não existia. O princípio da eficiência só foi inserido na Constituição em 1998 pela Emenda Constitucional número 32, que inseriu ali o princípio da eficiência.
E basicamente ele foi me dizer o seguinte: olha, não adianta atender o interesse público, agir conforme a legalidade, falar de impessoalidade, de publicidade, se a administração pública não consegue alcançar bons resultados, se a administração pública não consegue ser eficiente. E o que significa ser eficiente? É agir com celeridade, que é a rapidez, com economicidade, que é a economia, com eficácia, que é atender aos resultados, e com transparência. Então, esses 4 conceitos aqui é que efetivaram a ideia principal que a gente vai ter de eficiência. E trouxeram aqui a ideia de eficiência, que, assim como os outros princípios, integram a nossa Constituição de 88. Entendidos? E claro, então agora que a gente comentou dos princípios, fez um resumão aqui dos princípios, chamou a atenção de algumas maldades, vamos falar de agente público. O conceito agente público é o conceito mais genérico possível. Ele serve para identificar todo aquele que exerce cargo, emprego, função pública com ou sem remuneração. Ou seja, todo aquele que está formalmente desempenhando uma atividade pública é considerado um agente público, independente de qual seja o vínculo dele com a administração pública. E por que eu estou falando o termo formalmente? Porque não adianta a pessoa desempenhar uma atividade que é pública e falar que é um agente público. A exemplo, em muitas cidades é comum ter aquelas pessoas que passam e que vigiam a rua. Eles geralmente passam de moto durante a madrugada, tocam um apito, buzinam para falar que estão vigiando a rua e cobram valor de cada um dos moradores ali da rua. O que acontece ali? Bom, vigiar a rua, cuidar das vias públicas, é uma atividade exclusiva do Estado. Então ele estaria ali desenvolvendo uma atividade pública, uma atividade que é exclusiva do Estado, aquele vigia da rua. E nesse sentido ele é um agente público? Não, ele não é, porque o que ele está fazendo ali é usurpando uma função pública, que inclusive é crime. Mas não é esse o ponto. Ele estaria ali usurpando uma função pública, porque ele não foi formalmente incumbido do desenvolvimento daquela atividade. Então, o agente público é aquele que está formalmente desempenhando uma atividade pública, independente de qual vínculo ele tenha com o Estado, independente de com ou sem remuneração. Entendidos? E claro, dentro desse conceito extremamente amplo, a gente vai falar aqui sobre vários tipos de agentes públicos. Vamos começar falando sobre o agente político. Bom, quem são os agentes políticos? A primeira coisa que nos vem em mente é que são os agentes eletivos. E está corretíssimo. Aqueles eletivos, aqueles que foram eleitos. Presidente, deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Corretíssimo o conceito, extremamente correto. Mas não se limitando apenas a eles. Por que eu falo isso? Porque além destes que têm os cargos eletivos, existem outros que também são considerados agentes políticos. Dentre eles, podemos citar os primeiros escalões, ministros, secretários e afins, são considerados agentes políticos, o que faz muito sentido, uma vez que eles estão ocupando os cargos mais altos ali. E também, presta atenção nisso aqui, que isso aqui dá aquela rasteirinha em prova. Juízes, desembargadores e membros do Ministério Público, especificamente procuradores e promotores, também são considerados agentes políticos. Aí nessa hora você vai me falar o seguinte: uai, professor, peraí, juízes, promotores, eles não são concursados? São concursados. Ué, eles não têm o cargo deles mediante concurso? Sim. E ainda assim são considerados agentes políticos?
Bom, dentro do ordenamento jurídico, dentro do direito brasileiro, da classificação dada, eles são considerados agentes políticos. Então, cuidado com isso em prova. Cuidado, não vai me errar. Juízes, promotores, desembargadores, procuradores, ministros de tribunais superiores são considerados agentes políticos. Entendidos? Muita atenção em relação a isso. Esses são os agentes políticos. Vamos falar dos agentes administrativos. Bom, o próprio nome já fala, né? Eles vão exercer uma atividade administrativa. Eles vão ter um vínculo diretamente com o Estado. E, claro, se eles são agentes administrativos, a atividade que eles terão não serão aquelas atividades de primeiros escalões, como, por exemplo, os agentes políticos. Então vamos falar um pouquinho dessa classificação aqui desses três, dos servidores públicos, dos empregados públicos e dos temporários. Quando eu falo dos servidores públicos, bom, o que é a característica principal? É que eles são ocupantes de cargos públicos e os empregados públicos são ocupantes de empregos públicos. Qual que é a diferença na prática entre um e outro? Os dois precisam de concurso público, tanto o cargo quanto o emprego público, como forma de início, como forma de você ocupar. É necessário que se tenha ali um concurso público, mas o que difere é o vínculo que eles terão com a administração pública. Enquanto os servidores públicos são chamados estatutários, ou seja, o vínculo que eles têm com a administração pública é o estatuto do servidor público, o empregado público, o vínculo que ele tem com a administração pública é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Esse aqui tem um estatuto que vai definir as regras gerais, como funciona, quais são as características, quais são as vantagens, quais são as penalidades, o que ele pode ou não fazer. Estatuto esse que pode ser federal, estadual, municipal, conforme o nível que ele se encontre, né? O ente que ele se encontre, e o empregado público é regido pela CLT. Como reflexo dessas duas diferenças, a gente vai ter regimes previdenciários diferentes. Aqui o servidor público vai ter o regime próprio de previdência, que é gerido pelo próprio ente, pela própria administração pública, específico de servidores públicos, com regras próprias, e os empregados públicos terão aqui o INSS. Então repare que são regras distintas, repare que são características bem distintas. Da mesma forma que eu tenho essas características distintas, que eu tenho essas situações aqui que são diferentes entre os servidores e os empregados públicos, né? Onde a diferença principal é que aqui é CLT e aqui é estatuto, aqui é um cargo público, aqui é um emprego público. Bom, nós também teremos como uma diferença precípua aqui a localização deles dentro da administração pública, porque os servidores públicos eles estarão presentes dentro daquelas estruturas que são caracteristicamente de direito público. Ou seja, eu vou encontrar servidor público na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações de caráter público. Aqui eu vou ter os servidores públicos. Os empregados públicos eu vou encontrá-los em empresas públicas, sociedades de economia mista, e também nas fundações de caráter privado pertencentes à administração pública. Então, até onde eu vou localizá-los é diferente. Os locais em que eles desenvolvem as suas atividades são diferentes. Esses aqui na administração direta, autarquias e fundações públicas. Fundações privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, todos esses terão empregados públicos. Entendidos em relação à diferença de um e de outro? Bom, vamos falar agora então dos temporários. Os temporários,
eles têm previsão no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E segundo o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, eles vão existir para simplesmente preencher uma situação de excepcional interesse público. Olha o interesse público aqui. Quando a gente fala excepcional interesse público, que fique claro, não é a regra, é a exceção à regra. É alguma situação em que se faz necessário a contratação para suprir aquela situação de excepcionalidade. Passada a excepcionalidade, eles terão que ser dispensados da administração pública. Por isso que são temporários. Alguns exemplos, né? Tivemos agora uma pandemia de Covid que foi necessário a contratação de um grande número de médicos e enfermeiros. E não havia tempo para criar os cargos, para fazer concurso, então foram contratando vários médicos e vários enfermeiros aqui, como temporários para suprir uma situação de excepcionalidade, de excepcional interesse público. Concluiu-se, passou, finalizou essa situação de excepcional interesse público, acabou. Acabou, eles são dispensados. Da mesma forma, várias guardas municipais, quando são formadas, até que é feito o concurso, até que monte o seu efetivo, ou no caso de ampliação imediata de efetivo, ela contrata temporários. É bastante comum que isso aconteça. Eles vão ficar ali em caso de excepcional interesse público. Acabou o prazo, são dispensados da administração pública. Entendidos? E importante frisar que eles não ocupam nem cargo, nem emprego, nem função pública. Eles estão ali numa situação de excepcionalidade, eles estão ali enquanto perdurar esse caso, essa situação. Finalizando essa situação, eles são efetivamente dispensados da administração pública. Os servidores militares se aproximam muito do conceito dos servidores públicos. São regidos por um estatuto, são ocupantes de cargo, precisam de concurso público, os militares de carreira, por óbvio, precisam de concurso público para ingressar. O que diferencia de um e de outro é que os servidores militares possuem um estatuto do servidor público militar, que tem ali características que são próprias dos militares. E a previsão deles é ali no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição e no artigo 42 da Constituição, considerando ali aqueles das Forças Armadas e aqueles ali das forças efetivas, que estão ali, das forças auxiliares. Esses são considerados os servidores públicos militares que têm, dentre a sua forma, um regime estatutário próprio. Um pouquinho com regras diferentes das dos servidores públicos administrativos, por próprias características inerentes aos militares. O sistema de patentes é uma própria, e algumas vedações constitucionais, dentre elas o direito de greve, que também é uma vedação constitucional. Então, nesse sentido, as regrinhas do Estatuto do Servidor Militar é diferente das regras do servidor público administrativo, vamos por assim dizer. Então, mas também tem ali a mesma construção, ok? E temos também os particulares em colaboração com o poder público. Os particulares em colaboração com o poder público. O próprio nome já diz, são particulares que desenvolvem as suas atividades em colaboração com o poder público. E dentro dessa classificação nós temos 3. Os agentes delegados, os agentes credenciados e os agentes honoríficos. Vamos falar então dos agentes delegados. São aqueles que são concessionários, permissionários ou delegatários de algum tipo de serviço ou de bem público. É um particular que recebe ali uma concessão, uma permissão ou uma autorização para a utilização de um bem ou para prestar um serviço público. Grave isso aí, ó.
concessionário, permissionário e autorizatário de um serviço público representa os agentes delegados. Um bom exemplo disso, uma empresa de ônibus. Aquela empresa está prestando um serviço público do transporte coletivo urbano. Portanto, ela é considerada um agente delegado. A empresa é considerada um agente delegado porque ela está prestando um serviço público, ela está desenvolvendo uma atividade pública, numa forma de delegação, né? Concessão. Da mesma forma, a empresa que faz a coleta de lixo, da mesma forma, a concessionária de energia elétrica, o próprio nome já chama, concessionária de energia elétrica. Então, esses são agentes delegados que têm a permissão, concessão ou autorização para o desenvolvimento de algum tipo de atividade pública. Entendidos? É um conceito bem tranquilo, que são particulares, que recebem ali do Estado a delegação, por um desses 3 meios que eu falei, para que desenvolva atividade pública. Se eles estão desenvolvendo atividade pública formalmente, são considerados agentes públicos. Os agentes credenciados, esses não são nem concessionários, nem permissionários, nem autorizatários. São particulares que estão desempenhando uma atividade junto ao Estado numa forma de credenciamento. O melhor exemplo que eu vou te dar, quando você vai renovar a sua carteira de habilitação ou tirar a sua carteira de habilitação, você não tem que passar por um exame médico perante um médico ou uma clínica médica credenciada pelo Detran? É o melhor exemplo. É um particular que foi credenciado pelo Detran para prestar algum tipo de serviço que o Estado ali precisa, mas não o presta diretamente. Da mesma forma que você tem aquelas empresas de inspeção veicular que vão emitir um laudo ali para o Detran, também são credenciados do Detran. Essas empresas, então, ou esses particulares, são particulares em colaboração com o Estado e, portanto, desempenham essa atividade. E os agentes honoríficos, né? Honoríficos é uma palavra que vem de honor, honor significa honra. O que é os honoríficos? São aquelas pessoas que exercem atividades honrosas para a administração pública, pelo seu notório saber jurídico, que exercem essa atividade, além do notório saber jurídico, pela reputação ilibada. Eu falei jurídico, mas pode ser pelo notório saber, em qualquer área. Por ter uma reputação ilibada. Enfim, são aquelas pessoas que são designadas pelo Estado para desenvolver uma determinada atividade. É um exemplo do mesário, é o exemplo do jurado que está ali perante o tribunal do júri, de um perito que foi que foi designado por um juiz para fazer uma perícia sobre determinado assunto. Então, eles são considerados agentes honoríficos, né? São designados, muitas vezes sem remuneração, como, por exemplo, um mesário ou um jurado, eles não recebem para aquela atividade, mas naquele momento que estão desempenhando, são agentes públicos, particulares em colaboração com o Estado, agentes honoríficos. Entendidos? Bem tranquilo de se entender essa matéria. E vamos falar agora sobre a forma de remuneração, assunto que todo mundo gosta. Como eu recebo? Então vamos lá. O empregado público recebe através do sistema de remuneração conforme CLT, que é o salário mais as vantagens. Não vamos aprofundar nisso aqui, que isso não nos interessa tanto. Vamos falar mais do servidor público, o ocupante de cargo. O servidor recebe por um sistema chamado de vencimentos. Repare que eu até destaquei esse S aqui no plural. Por que vencimentos? Vencimentos porque está no plural, porque são duas parcelas. Ele recebe aqueles, vamos chamar de salário base, mais as vantagens. Bom,
O básico, que é o vencimento no singular, então não confundam isso em prova. Vencimentos é o total que ele recebe. Vencimento seria o salário base, com as vantagens. Professor, quais são essas vantagens? Depende. Cada estatuto, já que eles são estatutários, vai dizer quais são as vantagens. Via de regra, essas vantagens acompanham as vantagens das leis federais. Perdão. No caso de um servidor público, ele vai acompanhar a Lei 8.112 de 90. No caso do militar, vai acompanhar os estatutos militares, para a polícia e afins. Mas, via de regra, 13º, gratificação natalina, algum tipo de vantagem por cargo ou encargo, as indenizações. Então, essas são as vantagens mais comuns que nós temos ali nos estatutos. E o que ele vai receber, somando o básico com as vantagens, é denominado vencimentos. Entendidos? E um cuidado com os agentes políticos, porque os agentes políticos recebem por um sistema denominado subsídio. E o subsídio é chamado de parcela única. Particularmente, eu acho muito estranho esse termo parcela única, né? Se é único, não é parcela, mas tudo bem. Não estamos aqui para ver isso. Por quê? Porque ele, em tese, recebe somente aquele valor. Ele não recebe nenhum tipo de vantagem para o desenvolvimento daquela atividade. Então, por isso que os agentes políticos recebem o subsídio, e o subsídio é chamado de parcela única, ok? Porque não incide nenhum tipo de vantagem aqui. E vamos falar um pouquinho sobre algumas regras para o servidor público. Bom, primeira regra que eu quero chamar a atenção é sobre o concurso. O que eu tenho para te falar sobre o concurso público? A primeira coisa é sobre o prazo de validade de um concurso público. O prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então preste atenção, o prazo de validade do concurso não é de 2 anos, é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, se ele é 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2. Se ele é de 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1. Se é 6 meses, pode ser prorrogado por mais 6. Entendidos? Não vão confundir isso em prova me respondendo que é de 2 anos. E por mais que você saiba isso, cara, às vezes você vê lá na prova, o prazo de concurso público é de 2 anos, você marca. Então, cuidado, é de até 2 anos. E segunda coisa é que os concursos públicos poderão ser de provas ou provas e títulos. Também é muito comum pegar a questão de concurso que fala que os concursos públicos poderão ser de provas ou títulos. Não existe provas ou títulos, é de provas, somente provas ou provas e títulos. Então, uma atenção em relação a isso, ok? Bem tranquilinho também. Bom, aprovado em concurso, certo? O que vem? Atendendo ao princípio da publicidade, vai ser publicada a sua nomeação. Ok? O que é a nomeação? É simplesmente a publicação do seu nome no Diário Oficial, dizendo que você está sendo nomeado. A nomeação é uma forma de provimento chamado provimento originário ou provimento primário. Existem outras formas de provimento? Existem outras formas, mas a gente não vai adentrar aqui agora, vai só falar nessa, que é a forma de provimento originário. Então, a nomeação, forma de provimento. Provimento é o meio pelo qual se assume um cargo público, né? É o meio pelo qual você passa a estar no cargo público. Então, a nomeação é a forma de provimento originária. Publicou no Diário Oficial, provimento. Nomeado. Uau, fui nomeado, sou um servidor público? Ainda não. A nomeação, ela precisa se aperfeiçoar. E para que ela possa se aperfeiçoar, ela ainda precisa de ter outras coisas, como a posse
que é o ato formal pelo qual você se torna um servidor público. É quando você vai lá, toma posse, assina de fato o seu contrato de trabalho com a administração pública e após tomar posse, você entra em exercício. O que é entrar em exercício? É o começar a trabalhar. Então, a nomeação é a sua publicação no Diário Oficial, é a sua forma de provimento, mas ela se aperfeiçoa com a posse e o exercício. Entendidos? Bom, feita a posse e o exercício, aí sim você já está ocupando um cargo, você já é agora um servidor público militar. Bom, duas coisinhas que eu quero falar aqui ainda é sobre o estágio probatório. Atenção que o prazo do estágio probatório é de 3 anos, não é de 2, e ao final desses 3 anos, mediante avaliação de desempenho para essa finalidade, você adquire a estabilidade no cargo. Entendidos? Então, 3 anos de estágio probatório. 3, não 2, 3. Já foi 2? Já. Lá atrás. Isso também foi alterado pela Emenda Constitucional 32 e passou de 3. Então, se você está estudando uma legislação mais antiga, né, vale a pena chamar a atenção que o Estatuto do Servidor Público Civil de Minas Gerais, que é uma lei de 1952, a 869 de 52, ainda faz constar 2 anos, mas não é que se aplica a regra da Constituição Federal, 3 anos. Tranquilos? Sobre o acúmulo de cargo, é vedado acúmulo de cargo, emprego e função pública. A única coisa que é permitido são 3 situações. 2 cargos da área de saúde, desde que com profissão regulamentada, 2 cargos de professor e um cargo técnico ou científico e um de professor. Então, se você é da área de saúde, você pode ter 2 cargos. Se você não é da área de saúde, você está ocupando um cargo técnico ou científico. E aí você pode ter mais um acumulado com o cargo de professor, que é a única possibilidade. E sobre a responsabilidade do servidor público, o servidor público responde em 3 esferas: administrativa, civil e penal. A administrativa, como regra, ele pode, mediante a implementação de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, responder ali. As advertências, as penalidades mais comuns é advertência, suspensão e demissão. Ela seria a aplicação de uma penalidade administrativa. A responsabilidade civil, ela é toda apurada pelo Poder Judiciário e a gente está falando disso quando há aplicação ali de algum tipo de dano ao erário em que se quer o ressarcimento. Então a responsabilidade civil, ela está ligada muito diretamente ao ressarcimento ao erário, né, aos danos causados por aquele agente público. E a responsabilidade penal, ela está ligada diretamente ao cometimento de crime e a responsabilização penal conforme é tipificada em lei, conforme o crime que foi praticado. Entendidos? Bom, meus caros, é isso. A gente finaliza aqui essa parte, essa revisão com dica. Enfim, espero que isso tenha sido muito útil para vocês. Quero ver a sua aprovação. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo, professor Baroni, e pode contar com a turma aqui do Monster, porque aqui é tudo nosso, nada deles. Então, vem com a gente, dá notícia e quero ver logo, logo, logo a sua aprovação. Um grande abraço e fiquem com Deus.